O Stonehenge é um dos monumentos históricos mais conhecidos do mundo. Sua beleza é tão grande quanto os enigmas que o cercam. Essas incríveis ruínas se localizam na planície inglesa de Salisbury e fica a menos de 200 quilômetros de Londres. Sua construção começou aproximadamente em 3000 antes da Era Comum, ainda no período Neolítico. Algumas das pedras usadas para fazer o monumento são pesadíssimas, chegando a 50 toneladas. Essas pedras incrivelmente pesadas foram trazidas de uma região que fica a 30 quilômetros de Stonehenge. Já as menores vieram de uma distância de aproximadamente 200 quilômetros. Para essas viagens, usaram-se canoas para atravessar trajetos aquáticos. E posteriormente em terra firme, o transporte das rochas foi feito por meio de uma espécie de trenó, no qual as rochas eram acomodadas, amarradas por cordas e então trazidas por homens e animais. O monumento é formado por pedras bem altas, que podem ter até 5 metros de altura. Essas rochas foram dispostas umas próximas às outras, em um formato circular. Estima-se que a construção de Stonehenge demorou cerca de 2000 anos para ser concluída, sendo cuidadosamente realizada em 3 fases diferentes, e pelo que se supõe, foi um trabalho que durou quase 30 milhões de horas. Madeiras, vigas, cordas e alavancas estão entre os principais materiais usados na edificação de Stonehenge. Para posicionar os blocos de pedra em seus devidos lugares, foram cavados buracos no local, onde eles seriam colocados. Então, usando toras de madeira e uma alavanca, a rocha foi inclinada até encaixar no buraco cavado. Em seguida, o bloco foi erguido por cordas. Por fim, fez-se uso de pedaços de rocha para preencher os buracos. Na primeira etapa da construção, o monumento consistia apenas numa vala circular com um diâmetro de 97 metros e possuía somente uma entrada. Em seu interior havia um conjunto de pedras e um santuário de madeira. Isso aconteceu em aproximadamente 2600 antes da Era Comum. E estudos apontam que nessa época as pedras usadas em Stonehenge vinham das montanhas Preseli. Esse momento da construção também é caracterizado pela presença dos buracos Aubrey, que consistem em furos externos em cujo perímetro encontravam-se restos mortais. Na segunda fase, houve mudanças em relação ao santuário de madeira e também alterações na entrada. Nesse período também foi criado um círculo externo, no qual foram usadas 35 pedras. Neste momento também foram feitos 2 círculos com pedras azuis. Por fim, na terceira etapa, algumas pedras foram derrubadas e outras rochas provindas das regiões do norte foram erguidas. A terceira etapa também foi marcada pela adição de pedras megalíticas, que são grandes blocos de pedra. Nessa fase, as pedras azuis foram derrubadas, embora posteriormente tenham sido reerguidas novamente no interior da estrutura. Essas 3 fases tiveram cerca de 2000 anos de distância entre si. E ao longo deste período, o local parece ter ficado abandonado por várias vezes. Com o tempo, surgiram teorias a respeito da origem de Stonehenge. Alguns estudiosos concluem que o monumento foi criado pelos druidas, que eram um tipo de sacerdote da sociedade celta. Porém, alguns pesquisadores sugerem que os druidas apenas se apropriaram dos monumentos que já estavam lá. Também existem aqueles que acreditam que a construção de Stonehenge foi obra dos romanos, embora essa suposição não seja muito provável. Também existem indícios de que a origem do lugar esteja ligada ao povoado de Dorrington, pois certa vez arqueólogos encontraram neste local uma réplica de Stonehenge feita em madeira. E é lógico que existem aqueles que acreditam que o monumento foi construído por aliens. Também existe muita especulação em relação às suas funções. Alguns dizem que o local era usado para rituais e sacrifícios e que era um templo religioso, ou então que era utilizado para práticas de cura. Supõe-se também que Stonehenge tenha fins religiosos e astronômicos, e que servia para observação do solstício e equinócio, pois esses eventos celestes influenciavam a agricultura, que era essencial para o cotidiano das civilizações daquele lugar. Essa função de calendário solar parece ser a mais plausível, até porque no dia 21 de junho acontece o solstício de verão no hemisfério norte, e o nascimento do Sol tem um alinhamento preciso com a principal pedra de Stonehenge. Ainda há estudos arqueológicos que indicam que o local foi um cemitério, pois nas suas proximidades foram encontradas covas e restos mortais.
Apesar de todas essas especulações, esse lugar ainda é um mistério, e não há certeza sobre as razões que motivaram sua construção, assim como não existe consenso sobre sua finalidade. Stonehenge é um dos mais magníficos e intrigantes legados do período pré-histórico, e certamente é o sítio arqueológico mais famoso do Reino Unido. Com o passar dos séculos, muito se descobriu a respeito dessas estruturas, mas ainda há muitos mistérios para serem desvendados.